Pai do Senhor, meus irmãos, podem sentar. Eu quero cumprimentar o pastor Alex e, em nome dele, saudar toda a igreja com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Momento de alegria, poder estar aqui mais uma vez com os irmãos para compartilhar a palavra do Senhor. O pastor Alex perguntou pelo assessor. Hoje nós tivemos um dia no campo, fui fazer visita ao campo ali da Santa Teresa, também o campo ladeira de terra, né? Povoados, e chegamos em casa por volta de 5h30, e ele disse: pastor, eu vou em casa e depois eu lhe ligo se eu vou lhe acompanhar esta noite. Já mais ou menos 6 horas ele me ligou e disse: pastor, eu estou, como o senhor sabe, gripado, e depois desse exaustivo dia de atividade, eu estou assim, um pouco mole o meu corpo, quero lhe pedir para me desculpar, mas não vou poder acompanhar. Então eu estou aqui, irmãos, com os irmãos, a certeza de que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estarão conosco para nos abençoar. Eu quero, meus irmãos, ler na palavra de Deus, no Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo de número 16, a partir do versículo de número 15, que diz assim: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quero falar sobre o tema missões, dever de todos. Nós, irmãos, como igreja, nós precisamos cumprir com o ide do Senhor, que é de pregar o Evangelho a toda criatura, sendo assim, levar o Evangelho a todas as pessoas do mundo. A igreja tem essa responsabilidade para evangelizar. E eu quero dizer aos irmãos que isto só será possível quando nós buscarmos e vivermos na dependência do Espírito Santo. No Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 24, versículo 49, Jesus disse aos discípulos: ficai na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Então nós precisamos estar, na verdade, cheios do Espírito Santo, se quisermos alcançar o mundo para Cristo. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1 e no versículo 8, está escrito: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, toda a Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Portanto, diante do que nós temos lido, nós precisamos compreender que a nossa missão é levar a palavra de Deus a todos os povos, a todas as nações, enfim, aonde tiver pessoas, a igreja precisa se disponibilizar para ir levando a palavra de Deus. No Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 35, está escrito: Jesus ia por todas as cidades e aldeias, pregando o Evangelho, ensinando as Escrituras nas sinagogas e curando toda a sorte de enfermidade. Então, Jesus é o nosso maior exemplo. Ele não mandou apenas, ele mesmo fez, ele mesmo foi, para demonstrar e também motivar aos seus discípulos a que eles pudessem ir também pelo mundo todo, cumprir o seu ide, a sua missão, que é de levar o Evangelho a todas as pessoas. Eu queria, meus irmãos, nesta noite, apresentar aqui 3 maneiras ou 3 formas que devemos fazer se quisermos de fato cumprir a missão, ou seja, alcançar
o mundo para Cristo. As fórmulas são muito fáceis. Primeiro é indo, segundo é orando e terceiro é contribuindo. É muito fácil. Apenas 3 formas e nós poderemos de fato alcançar o mundo para Cristo. Agora é preciso que a igreja ela se disponha em cumprir pelo menos esses 3 requisitos. E primeiro, indo. Cada crente indo pregar o evangelho. E esse ide, ele tem 2 maneiras. Primeiro, é indo, ficando. Como assim, pastor? Veja que o versículo de Atos dos Apóstolos que eu li, diz que é Jerusalém, toda a Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Então, alguns têm a chamada de Deus para irem ficando, ou seja, na sua cidade, no seu estado e no seu país. Estes, então, estarão indo aqui em Jerusalém. O que nós poderíamos chamar de Jerusalém? Teresina, por exemplo, que é a nossa área de atuação. Então, para nós, Jerusalém representa Teresina. Mas se fôssemos dividir, poderia representar também o alto da ressurreição, aonde os irmãos estão concentrados. Então, vocês precisam darem testemunho em Jerusalém, na sua cidade, não é? Então, vocês precisam falar de Cristo no trabalho, na vizinhança, no ônibus, no metrô, no colégio onde estuda, na faculdade, na universidade, nos hospitais, nas praças, nos clubes, enfim, em toda a cidade de Teresina, onde quer que vocês possam ir, vocês precisam irem levando Jesus com vocês e falando de Jesus para as pessoas, porque a única forma de alcançar as pessoas para Jesus é falar de Jesus. Ninguém pode ganhar alguém para Jesus se não falar, se não testemunhar daquilo que Jesus é na sua vida, daquilo que Ele fez na sua vida e daquilo que Ele está fazendo na sua vida. Então isso é indo, ficando. Então, indo em Jerusalém, em toda a Judeia e até aos confins da terra, ou seja, em Teresina, no Piauí, em qualquer parte do Brasil, aonde você estiver, você precisa fazer com que as pessoas entendam que você é crente e que você leva consigo Jesus e quer distribuir ele com as pessoas. Ou seja, você não pode ser egoísta para querer apenas para si. Você tem que oferecer, você tem que apresentar este Jesus maravilhoso que transformou a sua vida, que Ele tirou do charco e do lodo de pecado e colocou na sua santa e maravilhosa presença. Agora, existe, amados irmãos, outros que recebem a chamada de Deus para ir indo, ou seja, para ir a outras nações. Mateus capítulo 28, versículo de número 18 a seguir, Jesus disse aos discípulos: todo o poder me é dado no céu e na terra, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então agora, este chamado não é para ir ficando, esse aqui agora é para se dispor a ir pelo mundo todo. Aonde quer que o Senhor lhe chamar e lhe enviar, você precisa de fato ir para fazer a obra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Este chamado, meus amados irmãos, ou essa vocação, não os chamados e vocacionados,
eles não encontram prazer em outra coisa, a não ser fazer a vontade do Senhor e ganhar as almas para Cristo. Eu tenho alguns amigos, alguns missionários que deixaram a sua pátria, deixaram os seus familiares, abandonaram tudo para ir para o campo missionário. Aqui vizinho nosso, no Ceará, há talvez 25 anos atrás, uma moça começou a ir a alguns cultos missionários. E um dia Deus falou fortemente com ela para ir para a Índia. E ela começou a relutar, mas aquele chamado foi muito forte. E ela então procurou alguns pastores missionários, e eles disseram que ela precisaria se capacitar. Ela precisaria fazer cursos, porque alguns países do mundo não recebem alguém apenas com o título de missionário. Precisa ser alguém que seja formado, tenha alguma formatura, que possa ir para prestar serviço. E então ela vai para trabalhar e lá ela se torna uma missionária. E aquela moça começou a estudar, e ela fez o curso de odontologia. Os pais ricos investiram naquele curso, e quando ela estava no ano de ser graduada, os pais compraram uma área, construíram um prédio para montar uma clínica, para que ela pudesse trabalhar e ganhar dinheiro. Isso é óbvio, todo mundo tem filho que gasta com ele, investe nele. A intenção é de que ele se torne um bom profissional e possa financeiramente, crescer até para na velhice também poder cuidar dos seus pais. Quando ela estava concluindo, ela então resolveu fazer um outro curso, um curso de línguas. E quando o pai pensava que ela ia trabalhar, e ela explicou para ele que tinha que fazer esse curso, mas para que esse curso? Um dia eu vou lhe explicar o porquê desse curso. E quando ela estava terminando, ela chamou os pais e disse: olha, eu estou fazendo esse curso porque eu preciso ir para a Índia, eu preciso cumprir a minha missão, Deus me chamou para ser missionária na Índia. E como odontólogo e agora com o curso de línguas, eu posso entrar naquele país e trabalhar e pregar o evangelho e ganhar alma para Jesus. E os pais não concordaram, simplesmente não é possível, depois de tanto investimento, tanto dinheiro gasto, você agora inventa essa história de ir para a obra missionária? E ela disse: papai, durante todo o meu tempo de estudo, eu estava me preparando para este momento. Então, quer dizer para o senhor que alguma reserva que o senhor me deu, eu juntei e estou de passagens compradas. E aí o pai foi logo à Secretaria de Missões, conversou com o secretário, para que o secretário não aceitasse aquela situação. Para ele era uma loucura. E o meu amigo, na época, pastor Paixão, chamou aquela moça, tentou convencê-la de que ela não poderia ir, os pais não aceitavam, ele não ia se responsabilizar, porque também a vida lá era muito difícil, e ela poderia até perder a sua vida. E ela resistiu e disse que iria com ou sem o apoio da secretaria, com ou sem o apoio dos pais. Quando os dias se aproximaram, ela disse para o pai: olha, tal dia é a minha viagem, o meu voo está marcado para tal dia, tal hora, e eu gostaria que os senhores me acompanhassem nesta minha viagem. E os pais relutaram muito, mas felizmente eles foram. E na despedida no aeroporto, ela disse para o pai e para a mãe: eu estou indo, não sei se volto, mas se vocês permanecerem firmes no evangelho, indo e voltando ou não voltando, nós nos encontraremos no céu. E ela está lá há mais ou menos 2006, ela vai fazendo 30 anos, e 20 anos, E o que é o trabalho daquela moça lá? Ela chegou lá, ela foi traduzir a Bíblia para aquela língua, porque eles não tinham o evangelho na sua língua, e ela foi traduzir, e ela está lá trabalhando, ganhando almas, para que o nome do Senhor seja glorificado. Então, irmão, ser missionário não é fácil, porém, é gratificante, porque você vai
ganhar as vidas para Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Jesus disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem: em meu nome falarão novas línguas, pegarão em demônios, pegarão em serpentes, se alguma coisa mortífera beber não lhe fará mal algum, e se puserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Louvado seja o nome do Senhor. Então, eu quero dizer aos irmãos que para ser missionário não é fácil, também não é difícil. Precisa primeiro ser chamado por Deus, depois ter disposição para servir e então se preparar para fazer. Eu estava ouvindo aqui os irmãos falando do preparo, né? Discipulado, evangelismo, porque ninguém pode achar que se faz a obra de qualquer jeito. É preciso pelo menos que alguém que se dispõe aí a uma viagem missionária lá no interior, como eu fui agora com eles, saiba pelo menos ler a Bíblia e passar para as pessoas que não compreendem nada de Jesus, fazer com que eles entendam, que eles compreendam de que Jesus Cristo, o Filho de Deus, morreu para salvar as nossas vidas. Agora, para ir para o campo missionário em outras culturas, entre outros povos, é preciso se preparar. Eu conheço missionários que foram e se frustraram, voltaram e não são mais nem crentes. Por quê? Porque queriam ir de qualquer modo. De qualquer jeito, eu vou, e foram. E quando chegaram lá, não sabiam falar a língua, não entendiam o que eles falavam, passaram 2, 3 anos lá, não fizeram nada. Simplesmente se frustraram, pediram que voltasse, trouxeram de volta, e eles ficaram completamente arredios ao evangelho, porque não produziram. Por quê? Porque não se prepararam. Então, se alguém quer ir para o campo missionário, mesmo aqui no estado, é preciso se preparar. É preciso ter um preparo, né? Saber ler bem a Bíblia, saber fazer boas interpretações de textos, saber lidar com as pessoas, como conversar com eles, e ter, principalmente, né, o conhecimento da Bíblia. Porque você vai para um interior desse aí, e você vai encontrar pessoas que não conhecem a Bíblia, mas conhecem de religião, principalmente a religião que eles estão vivendo. E se você não tiver embasamento bíblico para convencê-los, você vai travar uma guerra e vai simplesmente distanciar cada vez mais essa pessoa de Cristo. Então, é preciso o preparo, principalmente quando se pensa em missionários transculturais. Como eu disse, quando o Senhor chama, quando o Senhor vocaciona pessoas, eles se dispõem a irem, e aí eles não têm outro prazer senão fazer a obra do Senhor. Eu tenho alguns irmãos que trabalham comigo como missionário no Piauí, eu tenho missionário na Bolívia, na África, já tivemos no Paraguai, e a gente compreende que eles estão lá e eles não têm mais nenhum prazer de voltar. Por quê? Porque aqui eles abandonaram família, abandonaram casa, abandonaram cursos que poderiam lhe dar rentabilidade. Mas por que abandonaram? Porque foram chamados, o coração deles ardiam, e eles foram porque queriam ganhar as almas para Jesus. Então, eles não querem mais voltar. Agora mesmo, há 2, 3 anos passados, eu acho que o Alex já estava na tesouraria, nós tivemos que trazer um casal de missionários do Paraguai, já com 70 e tantos anos, Nascimento e a irmã Júlia, mas não queriam mais voltar, né? Não queriam mais voltar, porque a vida deles estava lá, há mais de 30 anos, no campo missionário, já até tem dificuldade até de falar o português, então preferiam ficar lá. Infelizmente não puderam, porque a igreja não tinha esse recurso de mantê-los morando lá, e aqui o custo de vida seria bem mais barato, e eles puderam voltar, para que outros pudessem ir para fazer a obra do Senhor. Então, meus irmãos, indo para outras nações, alguém precisa se preparar para que não se decepcione, e para que a igreja, a secretaria, não esteja gastando dinheiro à toa. Porque você, de repente, manda pessoas para o campo missionário,
e eles chegam lá, não fazem nada, não sabem fazer, e ficam lá a vida toda. E se não houver um acompanhamento, se não houver alguém que vai até eles para ver o que estão fazendo, podemos gastar dinheiro a vida toda e eles não produzem nada. Na minha primeira viagem missionária à Bolívia, em 2013, eu fui para a Bolívia, aí eu fui para Sucre, eu fui para Tolimas, eu fui para Santa Cruz da Sierra e fui para Cochabamba. E fui a algumas cidadezinhas pequenas perto de Sucre, né? E eu fiquei admirado com alguns missionários que lá estavam e que trabalhavam incansavelmente. Às vezes até dava um staff de tanto trabalhar. Mas quando eu cheguei em Cochabamba, uma cidade grande, né, e que movimenta muito dinheiro, e que há muita facilidade de você botar um comércio, de você estudar, eu vi muitos missionários que estavam lá, mas que não faziam nada para missões. Eu encontrei, não da nossa denominação, mas eu encontrei da Igreja Batista lá, duas jovens, né, já de idade um tanto avançada, já estavam lá há mais de 15 anos, e o que é que elas faziam? Elas tinham lojas dentro dos supermercados, né, e no mercado central, como aqui tem, e o que elas faziam? Elas visitavam alguns projetos de algumas igrejas, isso de mês em mês, levava alguns brinquedos, fazia lá um movimento com aquele povo, fazia os fotos, naquela época eram fotos, né, e mandava para as igrejas do Brasil, e as igrejas empurravam dinheiro delas, então elas estavam lá, com uma rede de lojas, como missionários, mas que de fato nada faziam. Eu visitei lá um projeto com o pastor Augusto, José Augusto, que foi aqui do Renascença 2, e ele me disse, pastor, vamos visitar um projeto, e depois eu lhe conto a história. Aí quando chegamos lá, estavam essas missionárias, aí umas 70, 80 crianças. Naquele dia elas mandaram fazer caldo, e levaram pão, e levaram brinquedo, e tanta coisa, fizeram vídeo, e aí nos apresentaram, nos botaram para pregar. Aí disse, ó, isso aqui vai render dinheiro para elas. Eu vou mandar para Minas Gerais, para a igreja que elas lá são membros, e é como se esse trabalho, né, fosse deles aqui, fosse um trabalho missionário delas. Pastor, manda para lá, nunca foram visitá-las, nunca fizeram uma visita, e elas está enriquecendo em nome do Evangelho. Então é preciso, irmão, que quem trabalha com missão entenda isso. Às vezes não compreende. O pastor foi uma viagem, me convidou, fui com ele. Passamos 8 horas aí, jogado dentro do mato, subindo ladeira de todo jeito. O carrinho do irmão tinha lugar, a hora que batia no chão, faltando não sair. E aí alguém pode pensar, o pastor está passeando, o pastor está gastando dinheiro à toa. Não, irmão, o pastor está fazendo o dever dele, porque vai enviar missionário, ele precisa saber aonde está o missionário e o que o missionário está fazendo. O pai dele, quando eu mandei para Lagoa do Frio, lembra lá? Eu mandei para Lagoa do Frio, e de vez em quando eu tinha que ir lá, para saber o que está fazendo. Deixou uma boa casa lá, o começo de uma boa igreja, e de lá foi para João Corte, depois foi para Socorro, agora está em Pimenteira, na minha cidade. Então, a minha vida é essa, eu estou desde 2005 trabalhando com missões, e às vezes eu viajo, e não viajo com o dinheiro da igreja, a secretaria, o Alex sabe, ela rende muito pouco, as igrejas infelizmente não fazem a sua parte, não contribuem como devem contribuir, e às vezes eu tenho que viajar do meu próprio bolso, e alguns irmãos, louvado seja Deus, de vez em quando entra na nossa rede social, nos parabeniza pelo trabalho, mas às vezes alguns entram só para criticar. Nesta semana, eu fui a um sítio, lá, o Paulo foi comigo, lá do Paulo Henrique, fui fazer uma visita a uma irmã, que mora lá, que era da minha igreja, e o Paulo Henrique tem um sítio, com frente ao sítio dela, que a irmã do Paulo Henrique é a irmã dessa irmã, e nós fomos, aí o Paulo Henrique preparou um peixe, preparou uma galinha, e na hora lá fizeram um vídeo e colocaram, e de repente um cara entrou no meu Facebook, isso é interessante, está no sítio, comendo galinha, comendo peixe, mas não está numa praça pregando o Evangelho. Mas às vezes eu chego de madrugada, de viagem missionária, como foi agora, eu fui à posse do pastor lá em Buriti dos Montes, eu cheguei 2h30 da manhã, e aí eu fiz um vídeo, coloquei lá, e essas pessoas não têm a mesma obriedade de dizer que pastor trabalhador, mas que homem dedicado à obra de Deus. Só vê
né, quando a gente está comendo uma galinha. Aí alguém, às vezes, disse, mas rapaz, o pastor vai a 500 quilômetros para comer uma galinha. Oh, meu Deus do céu, uma galinha aqui a gente paga R$70 e almoça uma galinha. Aqui a gente vai por causa da obra, porque quer ver o que o missionário está fazendo e ver a necessidade que ele tem para que a gente possa ajudar. Então, meus irmãos, como eu disse, há os que ficam em Jerusalém, os que ficam em toda a Judéia, os que vão até Samaria, mas tem aqueles que ultrapassam, vão ao mundo, vão a outras nações, sem conhecer ninguém, sem ter nenhuma perspectiva de vida, mas uma só coisa ele tem a chamada, ele tem a vocação, e ele sabe que o Deus que está chamando, que está convocando, ele vai estar com ele, vai cuidar dele, louvado seja o maravilhoso nome do Senhor Jesus Cristo. Então, agora nós observamos, irmão, me permita, hoje eu não vou me demorar muito, mas eu quero ser muito franco com vocês. Nós observamos, eu vou falar da igreja brasileira, e falar da igreja do Piauí, e falar da igreja de Teresina, que é a que eu mais tenho contato. Há muitos irmãos, quando eu digo igreja, nós somos a igreja, mas há muitas igrejas que não entendem o que é fazer missão. Algumas pessoas dizem assim, eu pago, ou nós pagamos o salário do pastor, ele que tem que fazer. Mas eu quero dizer, irmão, que o pastor, ele não gera ovelha. Quem gera ovelha é ovelha. O pastor, ele cuida, ele orienta, ele coordena, ele acompanha, porque também ele é ovelha, de certa forma. Mas o trabalho dele está muito além, sabe, de fazer esse trabalho, se não coordenar, ensinar, discipular, sabe, e enviar para o campo e cuidar, né? Porque não se pode mandar alguém para o campo e não cuidar do campo, né? Então, hoje eu fui fazer, essa semana, eu já fui a 2 campos fazer dispersão missionária, né? E eu estou aguardando o pastor Bezalel para dar os resultados, para dizer como estão. E a gente às vezes é surpreendido, né? Porque às vezes chega em alguns lugares, a gente pergunta, não, o pastor vem aqui de vez em quando, de mês em mês, né? Então, mas não é assim. O pastor tem que orientar, mas ele tem também que fazer a sua parte, que é coordenar, visitar, para que o trabalho prospere. Mas é necessário que a igreja compreenda que fazer missão é função da igreja. É função da igreja. Quando eu era pastor da Ilhotas, isso em 1995, nós chegamos na Ilhota, era um trabalho muito difícil, lá tinha muita prostituição, muita droga, era muito difícil. Começamos a fazer o trabalho lá de evangelização, sabe, de dia, às vezes de noite, e Deus começou a fazer a obra. Aí um dia, uma irmã chegou para mim e disse, pastor, eu quero que domingo o senhor vá almoçar na minha casa. Eu digo, amém, irmã. Ela disse, porque eu estou com uns parentes meus que vieram do Maranhão para se tratarem de saúde. Aí eu queria que o senhor falasse de Jesus para eles. Eu digo, amém, irmã, eu vou. Aí quando eu cheguei lá no domingo, aí a irmã tinha preparado o almoço, estava lá mais ou menos umas 12 a 15 pessoas da sua família que estavam do Maranhão. Aí quando terminamos de almoçar, começou a pensar, a irmã disse, pastor, agora o senhor tem que falar de Jesus. Eu digo, eu não, mãe, é a senhora. Não, pastor, eu não sei falar. Sabe, irmã? Deixa eu falar uma para a senhora. Quando eles lhe conheceram, a senhora estava com essa vida de hoje? Não. Então, a sua vida já é um testemunho. Conte para eles o que Jesus fez na sua vida. Não tem pregação melhor do que você pregar com a sua própria vida, com os seus atos. Aí ela começou a falar para os familiares dela, que agora ela é crente, e que Jesus tinha mudado a vida dela. Aí eles começaram a entender, é verdade, fulano, desde que chegamos daqui, eu estava lá uns 8 dias, né? Desde que chegamos daqui, nós começamos a te observar, e a tua maneira de se comportar mudou muito, a tua maneira de falar não é a mesma. Aí ela disse, foi Jesus que fez na minha vida, né? Foi Jesus que mudou a minha vida. Aí eu ajudei, dei algumas palavras, e no final oramos por algumas pessoas daquela família. Mas você é que precisa ser a missionária na sua casa.
Você tem que começar, irmão, em Jerusalém, na sua própria casa. Tem pessoas que querem, aceitam Jesus, já querem ir para o campo missionário. Não, você tem um campo dentro da sua própria casa. Fala de Jesus para os seus. Ganha os seus primeiro, para que depois você possa ir para outros lugares, pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mas como eu disse, nós sofremos de pastolatria. Há aqueles que dizem, pagamos o pastor para trabalhar. Porém, este conceito não é bíblico. A tarefa do pastor é treinar, é equipar, é coordenar os crentes para que cada um execute o seu ministério. Quem gera ovelha é ovelha. O pastor cuida das ovelhas. Eu acredito que vocês ficam maravilhados quando aqui vem no culto de doutrina e o pastor Alex ou um outro pastor que ele dará a oportunidade, eles pregam uma mensagem e Deus fala ao coração de vocês, vocês voltam para casa saltitando de alegria, porque Deus falou com você através da mensagem, através do louvor, você fica alegre. Então, esta alegria, ela tem que ser contagiante, faz com que esta alegria lhe leve a falar do amor de Deus para outras pessoas. O trabalho de Deus deve ser feito por todos os membros da igreja. João 15:16 diz assim, não, disse Jesus, não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e dê fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedides ao meu Pai, no meu nome, Ele vos conceda. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmão, Jesus nos escolheu, Ele nos tirou do lamaçal de pecado, Ele nos tirou do charco de lodo, Ele nos tirou das trevas, e agora salvou a nossa alma, nos fez filhos de Deus, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, então vamos levar Cristo a todas as pessoas. Louvado seja o nome maravilhoso do Senhor. Infelizmente, como eu disse, essa situação da maioria dos crentes, estão sempre dependendo do pastor e esperando que ele faça o trabalho que na verdade é deles. O pastor vai evangelizar com vocês? Vai, porque ele também é ovelha, mas o trabalho de evangelizar é da igreja. Hoje, irmão, não sei aqui no campo de vocês, no meu já não acontece, mas os que foram jovens comigo, sabe, há 15 anos atrás, 20 anos atrás, não era as testemunhas de Jeová que invadia as casas como estão fazendo hoje, era nós da Assembleia de Deus. Todo domingo à tarde, nós saíamos nas ruas desta cidade, nos bairros dessa cidade, de casa em casa, entregando folheto, falando de Jesus, e no final fazíamos o culto relâmpago, e à noite queríamos estar na igreja para dar testemunho daquilo que Jesus estava fazendo através do trabalho que Ele nos havia confiado, que era evangelizar. Era assim. Hoje, permitam-me a franqueza, né? A gente vê as testemunhas de Jeová invadindo a casa dos crentes na escola dominical, porque muitos não vão, eles chegam lá, e aí eles batem, termina, sabe, e aí dá uma chuvarada de Bíblia, e o pior é que muitos crentes não conhecem a Bíblia, muitos crentes não leem a Bíblia, não é? Come na colher do pastor, come no dia do culto aqui, o pastor abre a Bíblia, e eles ouvem. Hoje muitos não trazem nem a Bíblia para a igreja, então come na colher do pastor. Mas em épocas idos, em épocas passadas, não. Cada crente era um pregador. Da minha época de jovem, quase que todos os líderes de mocidade daquela época se tornaram pastores. Estão no campo trabalhando, ganhando alma para que o nome do Senhor seja glorificado. Então, irmão, chegou o momento, irmão, da gente voltar ao passado, sabe? Voltar ao passado. Eu fico às vezes pensando, eu disse que eu não vim aqui para passar a mão em vocês, viu? Eu fico às vezes pensando, por exemplo, no carnaval, é bom ir um retiro, mas a gente abandona a cidade, deixa nas mãos de Satanás e nos refugiamos lá. Aí queremos que as coisas aconteçam diferente aqui. Se nós deveríamos estar aqui, lá no meu dedo, distribuindo folheto, falando de Jesus, dizendo, essa sua prática vai lhe levar para o inferno, ou você se converte, ou você vai para o inferno. Esta é a realidade. É a realidade. É a realidade. Então, na nossa época,
Eu quero falar da nossa época, porque eu fui jovem, como muitos aqui. Na nossa época, ninguém ia ao retiro. Ninguém saía da cidade no carnaval. Nós estávamos nas ruas, né, distribuindo folheto, em praças públicas, pregando o evangelho, ganhando os pecadores para Cristo. Quantas vidas foram resgatadas no carnaval, naquela época, que hoje são pastores? Porque a igreja se mobilizava, e aí não se falava apenas dos adultos, até as crianças acompanhavam os seus pais no trabalho evangelístico, e de fato Jesus operava e ganhava alma para que o nome do Senhor fosse glorificado, né? Não estou aqui, irmãos, dizendo que não se pode ter retiro. Pode ter, e eu até já fui a alguns, né? Por exemplo, na Semana Santa, nós temos aqui o sítio Rancho da Lua, que já é praticamente do campo do Grande de Seu. Todo ano nós estamos lá, com 100 e tantos jovens, mas é Bíblia. Tem um momento de lazer? Tem, mas 80% do tempo lá é lendo a Bíblia, é estudando a Bíblia, é ouvindo a palavra de Deus, é ganhando realmente fôlego para estar lutando contra o pecado e contra as armadilhas de Satanás, porque esta é a nossa missão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, alguns ficam em sua cidade, dando testemunho de Cristo, outros irão para outros estados, mas também Deus precisa levantar, e você precisa se dispor a ir para o campo missionário, a outras nações. Deixa eu fazer aqui uma acusação aos pais da atualidade. Eu tenho 4 filhos, todos são evangélicos, todos são formados, graças a Deus eu tenho uma família muito abençoada, mas sempre dizia para Deus, eu e minha esposa: Senhor, são teus filhos, se tu quiser nós vamos instruí-los, mas se tu quiser levar para a obra missionária, nós não vamos fazer nenhuma restrição. Mas hoje, irmão, infelizmente tem muitos pais que já pensam o seguinte: vou colocar o meu filho para estudar, para fazer um bom curso, para ganhar dinheiro, para enricar. E quando alcançam, ou quando galgam essas posições, eles não se preocupam nem de trazê-los mais para a igreja. De repente começam a ter a vida que, sabe, só Deus sabe, filhos de crente namorando com moças descrentes namorando com um rapaz descrente, e os pais simplesmente, mas é um médico, é um advogado, é uma dentista, aí de repente o filho está afastado da igreja, o filho está no mundo, que ganhou, sabe, dinheiro, ganhou fama, mas o que é que adianta se perdeu o mais importante? Porque a Bíblia diz: o que é que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, se por fim perder a sua alma? Então vocês que são pais, instruam os filhos de vocês, se possível pague colégio bom, para que eles estudem, porque nem todos vão ser missionários, mas se algum tiver o desejo de ser missionário, não interrompa. Eu conheço pais, como eu disse dessa moça lá, se não fosse Deus na vida dela, ela teria sido frustrada, porque o desejo dela, a vocação dela, era ser missionária, mas pelo pai, pela família, ela não teria ido. Então, se o seu filho está fazendo um curso universitário, amém. Mas se Deus deu a ele este curso, para que ele possa ir para outras nações, para ser missionário, para ganhar alma, louve a Deus, contribua com seu filho, motive seu filho, porque o mais importante, meus amados irmãos, não é ter dinheiro, o mais importante é ter convicção de que está no centro da vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. O que temos verificado é uma grande inversão de valores no meio do povo de Deus. Hoje não se pensa em missões, os pais não motivam seus filhos para a obra missionária. A preocupação da grande maioria é que seus filhos estudem, se formem, sejam famosos, ganhem dinheiro, muito dinheiro, e tenham uma posição social elevada. O meu filho tem, sabe, no meio da sociedade tem credibilidade, é um exímio médico, é um grande advogado, é um grande engenheiro. Que Deus abençoe,
mas que este médico, que este advogado, que este engenheiro, ele, aonde que ele estiver, ele possa dizer: estou aqui porque Deus me colocou. Eu estou aqui porque Deus me colocou. Louvado seja o nome do Senhor. Porque não vale a pena, irmão, viu? Ter dinheiro, sabe, ter fama, ter formatura, ter cultura, se não tiver a salvação. É melhor não ter nada, financeiramente falando, mas ter a convicção de que quando partir dessa terra, vai encontrar Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Não se conforme com este mundo. Se coloque no centro da vontade de Deus, para fazer aquilo que Deus deseja para você. Jovens, rapazes, moças, papais, mamães, avós, leve os seus filhos a entender que a melhor coisa que tem é o céu. A melhor coisa que tem é o céu. Você pode não ter riqueza, não ter cultura, não ter formatura, mas se você está na casa de Deus, convicto da sua salvação, você está no caminho certo. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia nos exorta a não nos conformar com este mundo. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, disse Paulo: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não sedes conformado com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus, irmãos? Primeiro é a nossa santificação, porque sem santificação nós não vamos ao céu. O escritor anônimo aos Hebreus diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, a vontade de Deus para você, primeiro, é que você seja santo, é que tenha uma vida santificada, porque sem ser santo, você pode ter tudo, mas não vai ter o céu, e perder o céu não vale a pena. Ter tudo e não ir para o céu não vale a pena. Que você tenha tanto aqui, mas que você tenha a convicção de que vai morar no céu. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a melhor posição que existe para o crente é de embaixador dos reis, do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. E nós fomos chamados para esse fim. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20 diz: de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Talvez você tenha dificuldade em se entregar para a obra missionária, exatamente porque está envolvido com os valores efêmeros deste mundo. Tem muitas pessoas, irmão, que se deram mal, e ainda hoje estão se dando mal, porque simplesmente rejeitaram o chamado do Senhor. Quando eu vim para Teresina, eu vou já terminar, o irmão ainda tem ainda uns vídeos para poder passar. 1980, eu não era crente, eu sou de uma família católica, mas sabe, católica do pé roxo, como diz assim, sabe? Eu vim para cá, para Teresina, e o meu pensamento era me tornar um advogado, um famoso advogado, para ganhar muito dinheiro. E aí eu comecei a estudar, fazia o científico no colégio e fazia contabilidade no outro. Eu digo, eu vou fazer o curso de contador, porque quando eu tiver passado no vestibular para direito, aí eu vou poder manter, sabe, com o dinheiro que eu ganho como contador, eu vou manter o outro curso. Aí, quando eu terminar o outro curso, aí eu tenho como ganhar dinheiro. Felizmente, com 1 ano e 10 meses que eu estava aqui, Deus me salvou. Quando eu cheguei no colégio, e olha que eu bebia todo dia, eu fumava 2 maços de cigarros por dia, eu era, sabe, algo assim terrível. Aí Deus me colocou uma moça crente à minha direita, uma outra à minha esquerda, uma outra na frente e uma outra atrás. Então eu fiquei encurralado. Toda parava, era Jesus. Só falavam de Jesus. E até que 1 ano e 10 meses depois de um acidente automobilístico em que era eu, um tio e um primo, e sofremos um terrível acidente, eles ficaram todos machucados e eu não tive um arranhão sequer. Um só. Aí quando eu saí do carro, eu vi eles todos machucados, sangue na cabeça, sangue no corpo, e eu não tive nenhum arranhão. Eu tirei a carteira de cigarro do bolso, amassei e joguei no chão.
E aí eles entraram num barzinho e eu fui para casa. Peguei um táxi e fui para casa. Fui numa alvearia, mandei cortar o cabelo, tinha um cabelo um pouco grande, tirar a barba, deixei só o bigode, né? E aí eu fui para uma da casa dessas moças lá no Disseu, aqui no Disseu. E aí quando eu cheguei, mais ou menos umas 18h40, elas estavam saindo para ir para o culto. Aí a mãe, eu sempre ia lá estudar com elas, né? Fazia trabalho. A mãe disse: tia fulano, fica com o seu Reinaldo, que eu vou com fulano e fulano para a igreja. E aí saíram e ela voltou, tirou a roupa. Aí eu digo: olha, eu quero que você volte e coloque a sua roupa, eu vim para ir para a igreja. Aí disse: como? Eu vim para ir para a igreja. Aí ela se trocou rapidamente e foi para a igreja. E quando foi na hora do pastor pregou, irmão, parece que a mensagem foi só para mim. Quando ele fez o convite, eu estava lá no último banco, lá como está aquele irmão de camisa vermelha lá, sabe? Sentado na primeira fileira aqui, do último banco, e eu queria me levantar, mas cadê as pernas? Não tinha perna. Aí saiu do púlpito um jovem, que foi meu amigo de Cachaça em Valença, já morava aqui há algum tempo, era crente, se levantou e chegou, bateu assim no meu ombro e passou. Irmão, foi como se ele desse uma tapa em Satanás. Eu me levantei e me direcionei de lá. Quando eu cheguei na frente, uma dessas moças aqui, a moça estava lá, ela estava no conjunto. Ele disse: você vai para onde? Aí eu digo: você é crente. Você é doido, é? Eu digo: você é doida. Aí ela veio comigo, aceitei Jesus, dia 30 de setembro de 1981. E aí foi cada dia elas me evangelizando, até que Jesus me chamou e eu esqueci o curso de direito para ganhar dinheiro, terminei o meu curso de contabilidade, botei um escritório e comecei a trabalhar. Mas depois Deus me chamou para a obra, eu tive que abandonar o trabalho. Eu trabalhava no estado, abandonei tudo, sem nenhuma perspectiva. O pastor disse: olha, quero que você deixe tudo, mas você não vai ser empregado da igreja. Naquela época a gente ia por fé mesmo, né? Hoje, quando o missionário vai para o campo, já vai com salário mínimo, com 2 salários. Naquele tempo não tinha nada. Eu fui para o primeiro trabalho na Ilhota, 1994. Lá eu deixei tudo e Jesus cuidou de mim até hoje. Aí hoje, quem não conhece o meu padre, mas o pastor ainda anda numa Hilux e tal, mas não sabe por onde eu passei. Então, irmão, ore para que Deus abençoe a igreja, para que Deus levante missionário, que se disponha aí. Eu conheço missionários que estão lá no campo missionário, e para voltar, quando terminar o tempo deles para vir embora, é brincadeira que vai pagar, porque o dinheiro que eles recebem como salário, eles investem na obra. Infelizmente tem outros que não fazem direito, né? Mas os que fazem direito, fazem porque amam a Jesus e porque querem ver a obra crescendo e o nome do Senhor sendo glorificado. Então, irmão, eu disse que primeiro tem que ir, depois tem que orar. A igreja precisa, irmão, só mais 7 minutos, tá? A igreja precisa levantar um grupo de intercessores pela obra missionária. Porque não é fácil. Os verdadeiros missionários, irmão, precisam estarem cobertos de oração, porque eles enfrentam lutas de dia e de noite, enfrentam as mais diversas dificuldades, e se não for a oração dos santos para lhes fortalecer, eles não podem permanecer no campo, né? Aqui tem alguns que já foram missionários, né? Sabe como é a luta, né, irmão Márcio? Difícil, mas quando tem uma igreja que ora, eles estão lá sofrendo, mas a igreja orando, eles são fortalecidos e continuam trabalhando com alegria para que o nome do Senhor seja glorificado. Por meio da oração, poderemos testemunhar em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e no mundo todo. Louvado seja o nome do Senhor. A oração move o coração de Deus. O Senhor Jesus Cristo deu uma ordem aos seus discípulos, dizendo: rogai, pois, ao Senhor da seara, para que mande ceifeiros para a sua seara. E no capítulo 21, versículo 22 de Mateus, diz assim: e tudo o que pedides em oração ao Pai, Ele vos concederá. Louvado seja o nome do Senhor. A oração, irmãos, move a mão daquele que move o mundo. Deus está pronto para responder a oração do seu povo que clama a Ele por missão noite e dia. Jeremias 33:3 diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Pela oração podemos fazer missões
e alcançar o mundo todo para Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Você nem sabe o nome dos missionários que estão lá na África, que estão na Bolívia, que estão na Ásia, que estão na Europa, mas ore, Deus abençoa os missionários que deixaram a sua pátria, deixaram os seus cursos, que lhe rendiam dinheiro para ir ganhar almas para ti. Abençoa, fortalece a eles, ajuda para que eles possam permanecer lá, e eles estarão fortes e firmes, pregando o evangelho e ganhando almas, para que o nome do Senhor seja glorificado. Estão indo, orando, mas também precisa contribuir, irmão. Porque, como eu digo, o cara faz um curso de medicina. Nós temos 2 médicos agora na missão, que se formaram na Bolívia. A missionária André, que perdeu o neném agora, ela é médica. Ela já fez todos os exames, já está pronta para trabalhar lá. E precisa vir para o Brasil para fazer convalidação. E nós temos um projeto, sabe? Aqui no Brasil tem o projeto Mais Médico, né? Que vem de outros países. Então, o Fórum de Missões do Nordeste tem um projeto também para enviar missionários médicos, advogados, engenheiros para outros países. Não pode entrar como missionário comum, entra como profissional liberal, como médicos, como advogados, como engenheiros, enfermeiros, professores. Então temos essa intenção, alguns já foram. Então nós temos lá a missionária Andréia e o missionário Antônio. Antônio é daqui de Piripiri, né? Parece que ele é cearense, casado com a irmã de Piripiri, a Emily. E ela é contadora e é formada também em História, e ele que é formado em História, agora ele terminou também o curso de médico. Então nós estamos vendo a possibilidade, quem sabe, de enviar ele para outros países, onde não é possível entrar como missionário comum, entrarão como profissional liberal, com os seus cursos, e lá eles podem trabalhar para os governos, ganhar dinheiro, mas também fazer a obra missionária. Então é necessário que haja, irmão, além do envio, haja oração, intercessão, mas também haja contribuição. Não é fácil. Agora mesmo o missionário veio para o Brasil com a esposa, passar férias, e ela ia ficar, que ela já estava no 6º mês de gestação. Ele iria viajar agora dia 15 passado, né, com os 2 filhinhos para lá, porque tem os colégios, e ela ia ficar aqui para voltar só depois de ganhar esse bebê. Quando foi na quinta-feira, pastor Bezaliel, aniversário, foi no dia 5, né? O meu aniversário foi na sexta, dia 6, no dia 5 ela teve problema, foi para o hospital, e aí o bebê morreu, né? E aí, com muita dificuldade, ela conseguiu expelir já com 6 meses. Então agora o marido deve voltar dia 28 com os filhos, não sabe se ela vai poder ir, ou se ainda tem que ficar alguns dias, né? Ela é médica, e quem sabe, em algum momento nós vamos enviar para outro país, para que ela possa ser missionária também, trabalhando como médica, e assim fazer a obra do Senhor. Mas é necessário contribuir. Eu falei sobre o caso delas, porque quando elas tiveram esse problema de enfermidade, que a criança morreu, então precisava de dinheiro, né? A gente tinha pago o salário no finalzinho do mês passado, e agora já precisava de dinheiro para o tratamento. E aí tivemos a reunião do pastor Bezaliel, lá no dia de manhãzinha, eu pedi para levantar uma oferta, e levantamos uma oferta, e já direcionamos, já mandamos outras ajudas, mas precisamos estar ajudando, né, para que eles se sintam valorizados, e digam assim, a igreja que nos enviou, ela cuida de nós, não só com o salário, mas com os projetos, e também em outros momentos de necessidade, né? Então, irmão, que vocês possam, o pastor deu uma palavra aqui no começo, o secretário e outros irmãos, que vocês se disponibilizem, sabe, de ofertar alguma coisa. Quando eu cheguei na segunda do 2, na época era a segunda do 2. Começamos no trabalho, nós temos lá cerca de 10 ou 11 famílias no campo missionário. Aqui no Piauí, aqui em Teresina, temos um no campo, temos outros, parece que são 9 fora, temos um no Maranhão, temos um na Paraíba e temos parceria na Bolívia e na África, a nossa igreja. Então, eu comecei a desafiar. Todo final de semana os irmãos iam para a pizzaria, comer pizza para engordar e Coca-Cola. Aí eu fiz um desafio, irmão, por mês, deixe de ir no domingo à pizzaria, e aquele dinheiro que você vai gastar lá na pizzaria com pizza e com Coca, tem para a Secretaria de Missões.
Então, hoje nós temos, graças a Deus, uma secretaria que nos dá, sabe, a condição de pagar os missionários sem mexer nos dízimos e ofertas, né? Então, a Secretaria de Missões já nos ajudou. Nós já fomos uma segunda viagem à Bolívia. Na primeira fomos com cerca de 18 irmãos, passamos lá 30 dias. Depois fomos a segunda em Cochabamba, em Santa Cruz, nós levamos 15 irmãos, passamos 17 dias, sem ter que mexer no caixa da igreja. Nós mesmos patrocinamos e a Secretaria de Missão deu uma grande ajuda para que a equipe pudesse estar trabalhando. O ano passado eu fui com a minha esposa, mais 2 jovens para a África, passamos lá 15 dias, também não mexemos no cofre da igreja. A secretaria, eu ia por minha conta mesmo, porque como não foi uma coisa assim programada, né, foi de repente. A Sônia veio para um congresso aqui conosco, e aí me convidou de que eu vou com a minha esposa. Aí 2 jovens se ofereceram para ir. Aí nós vamos fazer o seguinte, nós vamos comprar as passagens e vamos ver o que vamos fazer. Aí teve uma reunião da diretoria, eu contei, olha, irmão, nós vamos essa viagem, para que não houvesse nenhum comentário, nós não vamos gastar dinheiro da igreja, nós vamos com nossos recursos, já compramos as passagens, nós vamos pagar a longo prazo e tal, e nós vamos. E aí o vice-presidente, não foi nem o meu filho, foi o outro vice-presidente, disse, ó, irmão, é impossível o pastor viajar numa viagem missionária com o dinheiro dele. Ele vai para fazer a obra. Então nós vamos contribuir. Levaram para a igreja e nós fomos, graças a Deus, passamos lá cerca de 15 dias. Ainda na nossa saída de lá, compramos um som, fizemos uma oferta. O som era 14 mil reais. Nós fizemos lá um movimento, eu, minha esposa e as 2 moças que foram conosco. Fizemos uma doação de 7.500 e os outros pastores das outras igrejas que lá estavam completaram e deixamos lá o dinheiro do som. Compraram o som e o trabalho tem progredido, porque Deus, na verdade, é o dono da obra. Então, irmão, que cada um de vocês possam chegar ao secretário, eu quero o carnê, e eu vou doar tanto por mês, e que você cumpra com o seu propósito. E eu digo o seguinte, eu não conheço nenhuma igreja, olha que eu conheço muitas igrejas, que ficaram pobres ou que diminuíram porque fizeram missões. Pelo contrário, toda a igreja que se envolve com missão, ela cresce, porque, na verdade, missão está no coração de Deus e precisa estar no coração da igreja. Deus abençoe, irmão, me perdoe o tempo, ainda tinha algumas coisas para dizer, mas vou ficar por aqui. Amém? Vamos orar? Então, se tiver moças e rapazes que têm desejo de ser missionário aqui ou além, pode vir para frente, nós vamos orar. Não quer dizer que você vai ser enviado amanhã, não. Mas se você tem convicção de que Deus lhe quer na obra, pode ter certeza que Deus vai fazer cumprir a sua vontade. Eu nunca pensei de ser secretário de missões. Quando eu estava um dia com o pastor José Neto, ele disse, vamos lá comigo do comércio, dia 23 de dezembro de 2004. Aí eu fui com ele, eu era secretário administrativo da igreja. Quando chegamos, chovendo, debaixo de uma pestana de uma loja, ele disse assim, eu vou trocar o secretário de missões. Eu digo, ó, pastor, que bom, porque o secretário estava muito parado. Aí, e o senhor já tem o candidato, pastor? Ele disse, tem. Aí eu, que benção. Aí, você não quer saber quem é? Eu digo, quero, é você. Eu digo, não, pastor, eu não quero, não, eu estou muito bem na secretaria de administração. Não, mas é você. Aí eu fui, irmão. Quando eu cheguei na secretaria, que eu mandei levantar os cultos, nós tínhamos 13 missionários e nós devíamos 39 salários. Quer dizer, cada missionário tinha 3 salários atrasados. Eles ganhavam 1 salário na época e juntar, que eles só pagavam de pedaço. Davam um pedacinho e tal. Aí nós criamos um projeto de oração, também o projeto de carnê, pediu ao pastor Zé Neto para liberar os cultos, segundo domingo do mês, para culto de missões, e que os próprios secretários dirigissem os cultos, fizessem como Deus orientasse, e que a oferta daquele culto fosse para a secretaria. Isso foi em fevereiro. Quando foi em abril, quando eu fiz o pagamento, eu chamei a Eliane e disse, Eliane, como é que está a secretaria? Ele falou, pastor, nós não devemos 1 centavo a ninguém. Todos os missionários estão pagos. Mas trabalhou na secretaria, e Deus nos dava sempre, tinha o dia certo de pagamento, mas nunca chegou no dia que Deus não providenciasse o salário dos missionários. É verdade, irmão Márcio?
Então, se vocês entenderem, irmão, que esta obra é de Deus, então o dinheiro de vocês não é de vocês são administradores de Deus, sabe? Contribuam, que quanto mais vocês contribuírem para missões, mais Deus vai estar dando condições a vocês para fazer tanto a obra, como fazer aquilo que vocês necessitam. Oremos, nosso Deus e Pai, no nome do Teu amado Filho Jesus, Pai, nós colocamos aqui diante do Teu povo a Tua palavra, falamos de algumas experiências que temos vivido, Senhor, e de coisas grandes e maravilhosas que Tu tens feito no meio do Teu povo, principalmente no meio daqueles que amam a obra missionária, que se doam, que se gastam, se deixam gastar pela Tua obra, como Tu tem abençoado. E aqui está, Pai, esta igreja, que nesta noite nos convidou para trazer esta palavra, e aqui não viemos com um outro propósito, senão de falar, ó Deus, da grandeza do Teu nome, e da necessidade de que Teu Evangelho seja levado aos quatro cantos desta nação, que não nos envolvamos com outras coisas, mas que o nosso envolvimento extraordinário seja com a obra do Senhor, que possamos enviar missionários, que possamos ir juntos para que o Teu nome seja glorificado. Aqui está, Pai, algumas vidas que se propõem a estar no centro da Tua vontade, e eu Te peço, Pai, coloca no coração deles o desejo de irem para pregar a Tua palavra, para fazerem missões, para ganhar almas, para que o Teu nome seja engrandecido. Abençoa o pastor da igreja, abençoa aos secretários e todos quantos, meu Pai, estão envolvidos com esta obra, que a Tua boa mão esteja sobre ele, os abençoe. Enriquece, ó Deus, pois a Tua palavra diz que é Tu quem enriquece. Enriquece a esta igreja, a cada irmão que se propõe a fazer a Tua vontade e ajudar para que o Teu Evangelho seja levado, ó Deus amado, a todas as nações. Pai, Te pedimos tudo, Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.